Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma aula semanal. Nós estamos aqui no terceiro trimestre de 2024. Nós estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós tivemos uma primeira aula onde nós falamos um pouco sobre duas mulheres importantes da Bíblia, né? Sobre Ruth e sobre Esther. São dois livros diferentes da Bíblia, e agora nós entramos na aula número 2, falando um pouco sobre o livro de Ruth. Hoje é a terceira aula, nós estaremos falando sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Estaremos entrando nessa lição, lembrando vocês que nós teremos 5 lições para a conclusão do livro de Ruth, e aí nós partiremos para o livro de Esther. Então não percam essas nossas aulas. Hoje nós estaremos falando sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor, meus amados. Então, meus irmãos, em um mundo hoje onde os relacionamentos são muito efêmeros, muito interesseiros, né, nós vemos aqui um exemplo de relacionamento sincero e duradouro entre nora e sogra. Nora e sogra, olha o que eu estou falando para vocês, né? Dá até para nós brincarmos um pouco no início dessa aula aqui, falando que hoje em dia existe, mas é muito difícil, né? Hoje em dia existe um conflito muito grande entre nora e sogra, entre sogro e genro, é dessa forma. Mas ocorre que tudo aquilo, né, esse relacionamento sincero e duradouro delas, resultou em grandes bênçãos para ambas. Eu tenho certeza e creio que este bom relacionamento hoje em dia também resultaria e resultará em grandes bênçãos para a família. Naquela época, Ruth, ela conseguiu ali ajudar a sua sogra. E isto, meus amados irmãos, nos inspira hoje a refletir sobre o nosso comportamento, tanto dentro da nossa família quanto fora da família, porque nós vemos neste livro uma comovente história de conversão, uma história de coragem, de determinação, de lealdade, uma história de fidelidade, né? E como nós vemos em Ruth, muitas vezes nós não podemos salvar a nós mesmos, porque nós não temos força em nós para nos ajudar, para nos salvar, mas nós podemos com certeza sempre confiar no Senhor, no nosso Redentor, porque Ele sim é capaz de nos tirar de todo o estado decaído que nós possamos estar vivendo, de todos os problemas pelos quais nós podemos estar passando. Muito bem, meus irmãos. Então, a partir desta e até a aula número 5, como eu falei para os irmãos, nós teremos o desdobramento desse livro. É muito interessante, não percam essas aulas. E eu lembro aos irmãos que toda a Escritura, toda a Escritura fala de Cristo. E Ruth não é exceção disso. Ruth não é exceção. E neste livro nós vemos que menciona a tribo de Judá e a linhagem de Davi, como nós já vimos. Jesus, nós sabemos que ele é o leão da tribo de Judá e ele é a raiz de Davi. E é propósito também deste livro mostrar como Deus age de maneira discreta, porque nós vemos poucas menções sobre Deus no livro, e nós não vemos praticamente nenhuma lá em Esther, mas nós estamos hoje falando de Ruth, poucas menções de Deus no livro, mas com certeza Deus está agindo dentro de todo o teor, de todo o contexto do que nós iremos passar para os irmãos, de uma maneira discreta. E neste caso, ele age para trazer o quê? Um libertador para Israel. Naqueles dias difíceis que eles viviam, que estava saindo do período ali de Juízes e entrando em 1 Samuel, era um momento de muita fome, de muita tribulação. Portanto, o livro de Ruth, ele forma um elo histórico entre esses livros, entre o livro de Juízes e o livro de Samuel, um período de catástrofes que estavam acontecendo ali em Israel. 1 e 2 Samuel nos apresenta o quê? Ali já a redenção, já apresenta ali a força e o poder de Deus agindo. Ele apresenta para nós o herói Davi, um homem segundo o coração de Deus. Neste livro, meus amados, é exaltado o amor fraternal
entre a sogra e a nora. Nós estaremos falando muito sobre isso hoje, porque hoje o assunto é exatamente isso. É sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Então nós estaremos falando desse amor fraternal entre a sogra e a nora. Em meio a toda aquela dor, em meio a todo aquele luto que estavam vivendo elas, um luto triplo, inclusive, né? O texto sugerido, ele está em Ruth 1, de 6 a 8 e de 14 a 19. Nós não faremos a leitura, para quê? Para que nós tenhamos um pouco mais de tempo de comentar esse texto. Mas os irmãos podem fazer a leitura em casa, devem fazer a leitura em casa para um melhor entendimento, apesar que eu acredito que hoje fique muito claro para vocês. Mas vamos já entrar neste primeiro assunto aqui, que fala a proposta de Noemi, uma crise em família, né? E que proposta foi esta, né? E que crise foi esta? O livro de Ruth, meus amados, menciona que nos dias em que os juízes julgavam e lideravam, houve uma grande fome na terra de Israel. E um homem da tribo de Judá saiu a peregrinar nas terras de Moabe. Nós já entendemos e sabemos que foi Elimeleque, né? Ele e a sua mulher, Noemi, e os seus 2 filhos. Ele, a esposa e os 2 filhos. Eles saíram para uma longa viagem. Eles partiram ali de Belém, que é a terra do pão, que naquela época passava por um problema de fome, e eles foram para Moabe em busca de quê? Em busca de alimento, em busca de provisões. Mas você vai percebendo, meus amados, que durante o transcorrer desse livro aqui, Noemi, ela vai atrelando ali todo o problema pelos quais eles passaram, todo o sofrimento deles, a esta decisão de Elimeleque. Porque na visão dela, não foi uma boa escolha ir para Moabe, né? Mas eu preciso esclarecer alguns fatos também para que nós possamos entender o todo deste livro. Porque senão a gente vai ficar falando e não vai chegar no que nós precisamos entender do contexto do livro, né? Os filhos deles, muitas pessoas falam, mas os filhos morreram, por que morreram, de que morreram, o que aconteceu? E não tem, biblicamente, uma explicação para isso, a não ser o que nós vamos falar aqui agora, né? Está relacionado ao nome deles, Malom, meus amados, significa o nome Malom, que é o primeiro filho mais velho deles, de Elimeleque e Noemi, significa adoentado, significa enfermo, significa enfraquecido. E o segundo filho, que chamava Quilion, significa falha, ou seja, aquele que chega ao fim, ou a aniquilação, ou desfiguração, definhado. Então veja que nós já vemos ali um problema sério no nome, no próprio nome. E a probabilidade aqui para que o nome de seus filhos para que eles já tivessem nascido com algum tipo de problema de saúde, eles já deveriam ter algum probleminha. Então é isso que nós conseguimos entender pelo nome, pelo próprio significado do nome deles. Então nós entendemos assim que estas características, elas marcavam estes meninos que se casaram com 2 mulheres, com Ruth e com Orfa, respectivamente. Então vejam, portanto, que os 3 homens da casa morreram. Os 3 homens da casa morreram, meus amados. E nós podemos até entender que os filhos, pelas debilidades apresentadas, que morreram. Entretanto, nós percebemos que Deus não perde em momento nenhum o controle da situação. Em momento algum, Deus estava deixando de atuar nos bastidores. Ele estava ali trazendo uma certa seguridade para elas. Por mais que eles tivessem feito uma escolha errada, a Bíblia diz que Deus endireita os caminhos tortos. É desta maneira. Se nós, mesmo errando, nós hoje, mesmo errando, se nós nos colocarmos novamente no centro da vontade de Deus e suplicarmos pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele com certeza conduzirá todas as coisas para que nós recebamos todo o seu amor e toda a sua bondade. É claro que nós vamos arcar com os prejuízos da nossa decisão. Como eu sempre falo, decisões decidem destinos.
não é verdade? Mas Deus vai sim amenizar a nossa dor e nos reconduzir para o caminho certo. Com certeza, não tenho dúvida disso. Mas, voltando, o fato é que esta fome levou Elimeleque e Noemi, Malom e Quilion a peregrinar pela terra ali de Moabe. E ali as coisas não correram muito bem, porque Elimeleque logo morreu e deixou sua esposa viúva. E os filhos que haviam se casado com mulheres moabitas, também em um período de 10 anos aí, eles morreriam. E isso gerou um luto triplo ao longo destes anos. Imagine, meus amados, a dor sentida por Noemi. Um luto triplo. Nós hoje perdemos um parente próximo, nós já sentimos, ficamos amargurados. E depende da proximidade que nós temos desse parente, isso perdura e perdura muito. Então é uma coisa muito traumática para quem fica, né? Para quem fica é uma coisa muito traumática. Mas vamos lá. O segundo ponto desta aula que nós estamos tendo hoje nos fala sobre tirando forças da fraqueza. Tirando forças da fraqueza, meus amados irmãos. Então veja bem, a despeito de todo aquele sofrimento, desse luto tríplice, do fato de Noemi ser idosa, do fato dela ter decidido voltar para a sua terra, e ali, eu vou dizer para os irmãos, eram dezenas e dezenas de quilômetros de distância, né? Muito longe mesmo. Então, ela sabendo que Deus, ali em Belém, ele já estava dando pão ao seu povo, ele já estava tratando novamente com o seu povo, ela tira forças de suas fraquezas e ela resolve voltar para começar de novo. É desta maneira. O que fica claro no texto também é que as suas noras, meus amados, elas a amavam, as duas, mas que, embora tudo isto, a Noemi ela age com altruísmo. Ela age com altruísmo. E aqui nós aprendemos algumas coisas com a Noemi. Quando eu falo que ela age com altruísmo, é porque ela liberou as noras para que elas não fossem com ela. Mas vamos pela maneira como eu organizei para passar para os irmãos aqui. Então nós aprendemos algumas coisas com ela. A primeira coisa que nós podemos aprender é que dias maus, eles podem chegar para todo mundo. Isso não é exclusividade daqueles que não servem a Deus. Nós precisamos entender isso. Nós, como cristãos, podemos sim passar por problemas ruins, por dias ruins, por tribulações. Sabemos disso. A palavra de Deus é clara, em vários pontos ela especifica isso para nós. Então nós podemos sim, não é só para as pessoas que não são tementes a Deus. Não acredite nunca quando uma pessoa falar, você está sofrendo, é porque você não tem fé. Não acredite. Não acredite. Nós mesmos, com muita fé, poderemos sim passar por vários problemas, né? A segunda coisa que nós aprendemos é que nós devemos, com isto, com esses sofrimentos, com essas coisas, não nos entregarmos. Tá? E nem buscarmos aquele sentimento que muitas pessoas carregam em si de autopiedade, sabe? De ficar com dó de você mesmo e você se permitir ficar arrasado no chão, de você se permitir se destruir, você ficar acabado. Não podemos, meus amados, nós nos permitindo essa autopiedade, nós acabamos virando vítimas de nós mesmos. Sou eu me atacando, a partir daí é eu me atingindo, porque nós mesmos nos abatemos, nós mesmos tiramos a nossa força e tiramos a nossa coragem, porque nós nos desencorajamos. Vocês lembram do Hard? Ó azar, ó dia, era dessa maneira que ele fazia. Uma brincadeirinha para a gente sorrir um pouco também em meio aos nossos ensinos. Ó azar, aquela pessoa que murmura de tudo, reclama de tudo, e aí ela acaba se entregando, encosta no canto da parede, pronto, bateu a depressão. É dessa maneira, meus amados. A terceira coisa que nós podemos aprender também é que, em muitos casos, essa autopiedade, ou seja, essa autocomiseração, ela vai se tornar alguma coisa muito mais profunda. E quanto mais isso se aprofunda dentro de você, mais te destrói. Você, ao chegar ao ponto de ficar depressivo com essas coisas, isso vai te paralisar, vai te imobilizar, vai te deixar sem condições nenhuma de reagir. Portanto,
Não se entregue em hipótese alguma. Busque soluções, busque saídas. Ore a Deus, peça para Ele te orientar e siga em frente. Estabeleça uma meta e vá atrás dessa meta. Vá buscar. É desta maneira. É dessa maneira. Uma quarta verdade que nós aprendemos também é quanto ao posicionamento que nós devemos tomar. Tá? Então, essa é a quarta verdade. É essa decisão, é você, como eu vou dizer, é você decidir lutar, decidir resistir. Não resistir àquilo, perseverando aquilo. Decidir lutar significa você pensar, você buscar equilíbrio, você ter discernimento, você se permitir ser orientada por Deus, é buscar uma solução para aquilo que está te atingindo ou está te afligindo. É confiar em Deus e começar a agir, a se movimentar. Nós jamais devemos nos render. Por quê? Porque o propósito de Deus, ele se cumpre através da nossa busca, através da nossa luta. O propósito de Deus para as nossas vidas, ele vem através da nossa busca. E com isso, meus amados, mais uma vez, nós aprendemos que Deus tem o controle. Ele tem o controle, sem dúvida nenhuma, mas você tem que participar tomando a decisão de ir, de fazer. Não é possível você sentar numa cadeira e falar, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Ele precisa que você se movimente, que você busque, que você vá. Não se permita abater. Surgiu um problema. Não é que você é um super-homem, não. Você não é ninguém, mas com Deus ao seu lado, orando, conversando com Ele, pedindo as orientações dEle, Ele vai direcionar os seus caminhos. E você tem que seguir, você tem que andar e caminhar neste crescimento. É desta maneira. Mas vamos lá, senão a gente fica falando essas coisas e aí a gente prossegue muito nisso, né? Noemi, meus amados irmãos, ele aconselha as suas noras, dizendo no versículo 8, inclusive, ide, voltai para a casa da sua mãe, né? E que o Senhor use para com vocês de muita benevolência, desta maneira, né? Da mesma maneira como vocês usaram para com os falecidos e comigo. Ela fala assim, então ela manda que elas voltem para a casa das suas mães. Vejam, meus amados, que as suas noras, elas choraram. Tá? Elas choraram, mas o que nós precisamos destacar aqui é a força de Noemi. Tá? Essa força foi dada a ela por Deus no seu dia de angústia. Veja o que diz lá em Provérbios 24:10. Provérbios 24:10 é se te enfraqueceres, ou seja, se você se enfraquecer no dia da sua adversidade, a sua força será pequena demais. Você não pode se enfraquecer. Você vai sentir o tranco, mas você não pode se enfraquecer, você tem que continuar lutando. Você não pode perder as suas forças. Aqui nós precisamos entender também que nós devemos buscar a força onde? Em Deus. Nós não somos nada, mas Deus, ele vai nos ajudar, vai nos auxiliar. Nós acabamos de falar sobre isso. Efésios 6:10, que diz, né? E finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. É ali que nós temos que buscar essa força, é ali que nós temos que buscar o amparo, nós temos que estar aos pés de Jesus continuamente. Continuamente, e não em nós mesmos, porque nós somos fracos, todos nós sabemos isso. Vejam que Noemi, idosa, e mesmo abalada, ela quis recomeçar. Ela quis recomeçar. E assim nós vemos que ela demonstrou ali, meus amados, uma grande força e coragem. Tá? E assim nós podemos entender o que a revista quis nos dizer com o dito, tirando força da fraqueza. Né? Tirando força da fraqueza. Ela fraca, ela buscou e tirou essas forças aí. Fraca estava, ela buscou em quem? Buscou em Deus, o único com capacidade de nos fortalecer, nos guiar e transformar a nossa vida. Né? Mas já indo aqui para o nosso terceiro tópico deste primeiro assunto, sem manipulação emocional. Isso é muito importante, né? Hoje em dia as pessoas costumam dominar as pessoas, manipulando elas, usando de palavras sagazes, de palavras bem assim, mas olha,
Tipo assim, você então você não me ama, você não gosta de mim, e aí ela vai e te convence, né? Elas usam desse tipo de artimanha, isso é manipulação, né? Então esse terceiro tópico vai falar exatamente disso. Então nós vemos aqui neste estudo que nós estamos fazendo que não houve, em hipótese alguma, manipulação emocional ou chantagem emocional por parte da Noemi, porque não vemos ela usando essas palavras, como eu fiz agora para os irmãos, ou as atitudes como esta, para convencer as suas noras a acompanhá-la, mesmo sabendo que seria uma viagem muito difícil, meus amados. Embora ambas queriam fazê-lo, ela não queria que suas noras fossem como imigrantes lá em Belém, como ela sofrera lá em Moabe, porque elas iriam lá, elas iriam sofrer também. Ela não queria isso. O que ocorre é que Ruth, ela estava disposta a tudo, porque o amor dela por sua sogra era um amor autêntico, era aquele amor sofredor, um amor como aquele que nós vemos lá em 1 Coríntios 13, né? Um amor não fingido, aquele amor que tudo sofre. Ruth, que se converteu a Deus e aprendeu nele sobre o amor, teve e manteve a sua alma apegada à de Noemi. Esta relação não era mera proximidade familiar, não. Elas com certeza estavam no mesmo caminho. Elas tinham a relação familiar, tinham a relação de amizade, mas elas estavam no meio caminho, no mesmo caminho, obedecendo o mesmo Deus e cumprindo o quê? A palavra de Deus, meus amados. E quando Deus fala em amor entre as pessoas, ele fala do amor filos, não é? Que é aquele amor amizade, é o olhar para alguém com consideração, ter afeição, ter amizade, gostar sinceramente da pessoa. No Novo Testamento, o filos ou filéu, ele é usado para expressar o amor de pai e mãe. Pai e mãe, o amor de mãe e de filhos. Nós vemos ele expresso lá em Mateus 10, 37 também. Ele é usado também para o amor de Jesus para com Lázaro, lá em João 11, de 3 a 36. Uma vez também ele é usado para o amor de Jesus pelos discípulos, de Jesus pelo discípulo amado, né? Lá em São João 20, versículo 2. Esse é o amor. E temos também o amor storge, que é um amor familiar. Ortopi, que significa o quê? Afeição, do grego moderno. É usado para indicar o quê? Uma afeição natural com aquela que os pais sentem pela prole, aquele amor que os pais sentem pelos filhos. Né? É considerado o mais benéfico dos afetos. Acontece especialmente na família e entre os seus membros. Então nós vemos que eles tinham esse tipo de relação, elas tinham esse tipo de relação entre elas. Né? E com isso nós podemos ir para o nosso segundo assunto, a convicção amorosa de Ruth, uma amizade provada e aprovada. É um assunto bastante interessante também, porque como é que você vai provar o seu amor para uma pessoa? Como é que você vai provar o seu respeito, né? Então nós vamos falar aqui sobre essa convicção amorosa de Ruth. Nós vemos que Orfa, meus amados, ela de fato amava Noemi, sim, e juntas elas choraram muito, porém ela decidiu seguir o conselho da sua sogra, e assim ela ficaria em Moabe. Porém, o texto deixa claro que Ruth se apegou a Noemi, e aí nós vemos a diferença de amor, porque, como nós já sabemos, o amor ele não é igual de uma pessoa para outra, ou ele tem sentimentos variáveis. Entendam que o amor ele tem níveis, é isso que eu quero deixar claro para vocês. E é por isso que a Escritura fala do esfriamento do amor. Então entendam que o amor ele tem níveis. E o que nós precisamos entender aqui com esta aula é que o amor ele precisa ser cultivado em nós, ele precisa ser alimentado por Deus e por nós.
é só Deus colocando amor dentro do nosso coração e nós jogando ele fora, não. Esse amor ele tem que ser cultivado por Deus dentro de nós, ele tem que ser alimentado por Deus e tem que ser alimentado também por nós. Da mesma maneira, meus amados, eu posso citar para vocês aqui, que é feita com a fé, com a comunhão, com a verdade, com a honra, com os bons costumes, com os frutos do Espírito. Se você não alimentar isso, você vai perder, você vai se perder neste caminho. Né? Então vejam que tudo isso que eu falei para os irmãos agora são virtudes. Mas não é uma virtude estática, não é uma coisa que você, eu tenho amor e pronto, parou. Não, precisa ser alimentado. Então ele não é estático, ele é dinâmico. É uma coisa, é um ciclo, é uma coisa que gira, vai aumentando, vai se avolumando cada vez mais. Porque, como nós vemos, tanto Orfa quanto Ruth, eles amavam a sua sogra. Só que Ruth tinha um amor maior. Isso é fato. Dá para perceber claramente isso no texto e nas orientações que nós estamos passando. Então, e além de um amor maior, ela tinha também um motivo maior ainda. Isso não poderia passar batido agora. Ela tinha também um motivo muito maior, ou seja, a sua verdadeira conversão ao Deus de Israel, meus amados. A sua verdadeira conversão ao Deus de Israel. Porque vejam com atenção, lá em Ruth 1:15, Noemi disse, eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, para o seu povo e para os seus deuses, vejam bem, né? Retorna após a tua cunhada, ou seja, vá também. Ou seja, ela abandonou a fé adquirida através da relação com a família de Noemi. Portanto, Orfa tinha aparência de conversão quando da relação familiar, mas ao voltar aos seus pais, ela praticamente abandonou a sua fé, porque ela ia voltar também aos seus deuses, aos costumes antigos que elas tinham. Então ela demonstrou com isso, meus irmãos, uma fragilidade muito grande na sua fé, né? Na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Enquanto que Ruth já agiu de uma maneira diferente. Olha o que ela declara veementemente. Está lá em Ruth 16 e 17. Ela fala assim, não me supliques para que te deixe, ou para deixar de te seguir, porque aonde quer que você fores, eu irei, aonde você se alojar, eu me alojarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde você morrer, eu morrerei, e ali eu serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separe de ti. Então ela não quis abrir mão, não foi apenas de Noemi, foi de Noemi e do seu Deus. E isto foi declarado, meus amados, pois mais do que amigas e parentes, elas eram irmãs de fé, assim como nós somos hoje. E veja que nós hoje nos afastamos por coisas tão banais das pessoas, não é verdade? Por coisas tão bobas. Nós nos afastamos das pessoas, quebramos essa aliança, essa comunhão. Como é que nós poderemos chegar no reino de Deus quebrando a comunhão com os seres humanos? É claro que nós temos que ter o domínio próprio e ter discernimento do que é e do que não é, mas não pode ser qualquer coisa que vá separar a comunhão entre os irmãos. Nós somos um só corpo, nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos entender e aprender a enxergar as diferenças. A minha relação com Deus é a minha relação com Deus. Qualquer pessoa que eu conheça pode não estar comigo no céu, mas eu tenho que lutar para que eu esteja. E tenho que tentar fazer com que o meu amigo também esteja lá comigo. Então é dessa maneira que nós temos que lutar, é dessa maneira que nós temos que nos comportar, é assim que nós devemos buscar esta relação, né? Então vejam, meus amados, que a amizade ela deve perseverar mesmo diante das adversidades. Por quê, meus irmãos? Porque falar é humano. Falar é humano, mas o agir, meus irmãos, o agir é de Deus. Eu te amo, pronto, eu falei, virei as costas, fui embora, nunca mais te vi. Agora, o agir, ele é de Deus.
Você é testado pelas circunstâncias, mas é aprovado, sim, pela sua relação diante delas. Que fique bem claro, você é testado pela circunstância, a circunstância vem e te testa, mas você é aprovado pela sua relação, pelo que você fez diante destas circunstâncias. A despeito do altruísmo de Noemi, que nós estamos falando dela e de Ruth hoje, ela mesmo sabia que voltar sozinha para Belém era praticamente se entregar à morte. Tá? E ela não queria submeter as suas noras a esta jornada difícil. Ela não queria expor elas a isso tudo. Mas, por outro lado, ela tinha consciência de que ela, idosa, sozinha, poderia sofrer muito mais, tipo sofrer violências, inclusive sexuais, ser atacada por alguma fera, passar por algum tipo de doença e definhar no caminho do deserto. Mas mesmo assim ela sabia que deveria voltar à sua terra e que não poderia pressionar as suas noras para ir com elas, para ir com ela, né? Só que Ruth não a deixaria ir sozinha de maneira nenhuma, pois como nós sabemos, meus amados, e nos é revelado lá em Salmos 37, Salmo 37 e meio, encaixa bem também, né? Nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Confiar nele e ele fará tudo o de melhor para cada um de nós, né? E assim, meus irmãos, nós vemos que o sacrifício delas seria recompensado, porque o Senhor está no controle de suas vidas, e o Senhor está no controle das nossas vidas também. Não se esqueçam disso, né? A sua amizade e fé em Deus seria benéfica para ambas. Nós vemos isso lá em Romanos 8, 28, que diz assim, né, que nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E ali existe um propósito de Deus. Por menos que seja mencionado o nome de Deus ali, nós vemos ali um propósito de Deus por tudo que aconteceu e o resultado de toda essa historicidade que é montada através deste livro de Ruth. Né? O que vemos aqui é que Noemi ela era a referência de Ruth na relação com Deus e na relação com as pessoas, que era a relação que ela tinha com ela, porque havia porque a Ruth ela havia ali se convertido através de quem? Através daquela família. E assim ela entendia também que se separar de Noemi seria o mesmo que se separar de Deus. Pelo entendimento dela, é claro, seria o mesmo que se separar de Deus, porque ela estaria sozinha e isolada, vivendo com pessoas que se relacionavam com ídolos. Não, ela queria estar com quem se relacionava com Deus. Nós sabemos que nada, meus amados, pode nos separar do amor de Cristo. Está lá em Romanos 8, 38, 39. A única coisa que pode nos separar do amor de Cristo são as nossas decisões erradas. Nada pode nos separar do amor de Cristo, mas conforme nós decidimos errado e vamos nos afastando dele, nós estamos nos afastando dele. É dessa maneira, por isso que nós vemos na igreja muitas pessoas afastadas. E o clamor aqui é: volte a Deus, volte a Cristo, busque essa reconciliação. Ele não se afasta de você, mas você se afasta dele. Volte, é isso que nós estamos tentando mostrar para os irmãos. Nós precisamos estar próximos de Deus, porque ele sempre está próximo de nós. São as nossas decisões que nos afastam desta relação com ele, né? Então nós vemos que isto tudo, meus irmãos, é um amor prático, tá? É um amor prático, porque o amor verdadeiro ele tem que ser demonstrado por atos. Não é só você falar, como eu disse há pouco, não é só você falar eu te amo, virar as costas e vai embora. Né? Nós vemos isso no próprio Deus, meus amados. Leiam a Bíblia, é muito lindo, isso tudo é muito lindo. Né? A palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, ao amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então ele falou do seu amor, mas ele praticou, ele foi lá e trouxe ao meu filho, ele vai sofrer por todos vocês e vai restaurar a vida de cada um de vocês. Nós vemos isso também no Salmo 119, 97,
né? Quando o salmista fala assim, como eu amo a tua lei. Olha, eu amo a tua lei, eu amo. Mas eu amo a tua lei se eu não ler? E se eu não praticar a sua lei? Ele só falou, meus amados, o salmista em Salmo 119, 97 fala assim, como eu amo a tua lei e a minha meditação é ela todo dia. Meus amados, aí ele declara o amor e fala o que faz a respeito disso. Ele não fica apenas em palavras, né? Ele não fica ali somente querendo mostrar para as pessoas, não, ele realmente vive aquilo, ele pratica. João deixa isso muito claro lá em João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavras, diz a palavra de Deus, né? Nem de língua, mas por obra e em verdade. Olha que maravilha esse ensinamento. Nós precisamos ver a Bíblia muito mais, tanto eu como todos nós que estamos participando dessa aula de hoje, né? E quando a nora e a sogra chegaram a Belém, elas foram bem recebidas. A cidade, inclusive, se comoveu, porque eles tomaram conhecimento do que ocorrera com elas. E ao verem elas amarguradas e precisando de ajuda, né? Então eles com certeza recepcionaram bem, tentaram ajudar da maneira que podiam, é claro. Mas ali também existia um parente remidor, nós não podemos esquecer disso, né? Um parente remidor que poderia ajudá-las. E como nós sabemos, ele seria Boaz. Nós falaremos mais na aula que vem, na outra aula a respeito disso. Mas Boaz era o parente remidor. E ele poderia ser o remidor através da lei do levirato, meus amados. E o que é essa lei do levirato? Ela está lá em Deuteronômio 25, 5, né? Ela diz que se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer e não der filhos, a esposa do morto não poderá se casar com um estranho. O irmão de seu marido entrará a ela e tomará ela como esposa e cumprirá a obrigação do irmão do marido para com ela. Está lá em Gênesis 38, 8 também isso. Também traz esse ensino. O que é isso? É uma maneira de proteger a mulher, para a mulher não ficar exposta. Nós vemos hoje, só conjecturando aqui com os irmãos, nós vemos hoje que, um exemplo, eu caso com a minha esposa. Se eu receber uma herança, a herança é minha, não faz parte não faz parte da minha junção com ela, a herança é minha. A partir do momento que mesmo com essa herança eu compre alguma coisa e eu estando casado com ela, aí essa herança é nossa, mas a herança é minha. Então se ela está casada comigo e eu morrer por um motivo ou outro, ela não tem direito a nada que seria da minha herança futura. Então essa lei foi colocada para proteger a mulher. É nesse sentido que nós precisamos entender isso. Mas o fato é que Boaz, futuramente, é lógico, né? Ele casou-se com Ruth, que era a viúva também, e assim toda a família ela foi contemplada, ou seja, a família toda foi resgatada. O que nós precisamos entender aqui é que Ruth, ao chegar em Belém, saiu a trabalhar. Ela não foi lá para sentar e ficar, porque ela não sabia o que poderia acontecer com ela. Ela veio para poder viver aquela vida em comunhão com Deus e com a sua sogra. Ou seja, o que ela falou lá em Moabe, ela cumpriu em Belém. Ela chegou em uma cidade que não era dela, um povo diferente, uma língua diferente, e ela fez a diferença, meus amados. Ela fez a diferença, sem se preocupar ou sequer saber que havia ali um parente remidor. Não se mostrou fraca no dia da angústia de maneira nenhuma. Foi um trabalho um trabalho, né, que estava na lei, que era recolher as espigas que caíam no chão. Isso era um direito de todas as pessoas pobres naquela época, e ali foi beneficiada por Boaz, porque Deus, trabalhando nos bastidores desta história, a colocou a coletar no seu campo, no campo de Boaz, com humildade e buscando apenas sustento para ela e para a sua sogra. Agora veja o que diz Paulo, né, em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se perfuraram a si mesmo com muitas dores, meus amados. Então, meus amados, ela não foi atrás de dinheiro, ela não foi atrás de ficar rica, ela foi atrás de trabalhar para o seu sustento. Além disso, meus irmãos, Jesus falou que não devemos
pôr o coração nas riquezas em hipótese alguma. Entenda, meu querido, que o dinheiro é sim uma bênção. Eu não posso dizer que o dinheiro não é uma bênção. O dinheiro, ele é uma bênção. Mas pôr o coração no dinheiro, isso é reprovável. Isso é reprovável. E ao contrário, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Porque o pobre, ele não deve se sentir oprimido por este fato, pelo fato dele ser pobre. Ele tem é que ter ânimo e buscar uma melhora de vida de forma honrada, né? Como fez Ruth. Hoje, meus amados, muitos ficam ricos através de fraudes. Olha, é verdade, é fato, todos sabemos disso. Através de manipulações, se aproveitando de pessoas simples. E a Escritura é contra o enriquecimento fraudulento, de qualquer forma que seja. Entenda que não importa o seu trabalho. Se Deus estiver com você, você será vencedor. Você será vencedora. Não se esqueça disso. Mas vamos lá, vamos ao terceiro assunto. A convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa. Olha, meus amados, é dessa maneira, né? Nós vamos falar um pouco aqui agora sobre a convicção de Ruth. O seu Deus é o meu Deus. Ali existia uma fé fervorosa, mas não para esquecer o relacionamento entre Ruth e Boaz, tá? Não para esquecer o relacionamento entre Ruth e Boaz, porque nós falaremos bastante sobre isso nas próximas aulas. Então nós não estamos aqui deixando de dar continuidade, entrando na sequência da aula como as pessoas gostariam que nós dessemos. Não. Então nós não estamos nos esquecendo do relacionamento entre eles. Mas nós precisamos continuar aqui falando sobre Ruth e Noemi, que é a aula de hoje. Então, o que nós podemos antecipar a vocês é que esta fé fervorosa de Ruth foi reconhecida e louvada por ele, por Boaz. Tá? Então foi reconhecida e louvada por eles. Tá? Ruth 3, 10 e 11 diz assim, ele fala assim, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, pois demonstraste mais benevolência no final do que no começo, porquanto não seguiste os moços, quer pobres ou ricos. Ela não foi atrás de homem nenhum. E agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Então nós vemos hoje aí muitas mulheres aí buscando ostentação, buscando essas coisas, na relação com o homem precisa ter dinheiro, precisa ter uma posição. Não é dessa forma, meus amados. Por que foi que ele disse isso, meus irmãos? Nós precisamos entender o contexto da história, simplesmente porque Ruth não se valeu da sua beleza, da sua formosura, para atrair jovens. Ela preferiu se entregar ao caminho, entregar o seu caminho ao Senhor. Porque a Bíblia, a Escritura, diz que a beleza e a formosura, meus irmãos, nós precisamos entender isso, é vã se a pessoa depender dela. Se a pessoa depender da beleza e formosura, é vã. E Ruth não dependeu disso de maneira nenhuma. Ela era linda. Como eu sei que ela era linda? Eu não vi, não conheço, né? Não. Como eu sei. Isso se depreende dos escritos. Está implícito que sim, pelas próprias palavras de Boaz, mas que ela obedecia a Deus e cumpria a sua lei, sem usar, meus amados irmãos, de artifícios para minimizar as dores dela em sua jornada. Ela não usou de artifício nenhum. Então nós vemos ali, meus irmãos, uma fé inspiradora, pois vemos que ela tem referência aonde? Na sua sogra, Noemi. Noemi, mesmo em meio a uma grande angústia e até acreditando estar debaixo do juízo divino, meus irmãos, ela não se valeu disto para induzir Ruth a acompanhá-la. Não induziu Ruth a acompanhá-la nessa sua volta a Belém. Nem tampouco deixou transparecer qualquer dúvida sobre o relacionamento e confiança em Deus.
Em momento algum ela deixou transparecer ou deixou claro que ela não tinha confiança em Deus ou que o relacionamento estaria sendo quebrado. Então ela permaneceu ali firme na sua busca e na sua fé. Ruth viu em Noemi um exemplo de mulher lutadora, de mulher perseverante e cheia de fé em Deus. Lembre-se sempre que palavras, meus irmãos, palavras, elas mudam. Você pode falar uma coisa hoje e outra amanhã. Mas os exemplos, eles são eternos. É diferente. Não, ele falou. Aí ele fala, não, eu não falei. Não, ele falou, não, eu não falei. Agora é diferente. Quando você fala, ele fez e todo mundo viu. Então, as palavras, elas mudam, mas os exemplos, eles são eternos. E todos nós sabemos que as mulheres mais velhas, hoje, estamos falando de hoje também, elas devem ser exemplo para as mais jovens. Tá? E foi o que aconteceu de fato ali. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. E aqui nós precisamos destacar sobre a sensibilidade, tá? Sobre liderança e o fato de uma mulher ajudar outra mulher, né? Isso é uma coisa relevante demais para os nossos dias de hoje. Hoje nós falamos que a mulher ela tem que depender do homem, é isso que muitas pessoas falam, é isso que muitas pessoas querem impor, apesar que nós temos aí muitos movimentos aí feministas, entre outros, que já pregam uma coisa diferente, mas de uma forma um tanto quanto agressiva, e não é isso, agressiva, e não é isso que nós estamos falando aqui. Né? Então é claro que homens ajudam mulheres, assim como mulheres ajudam homens. É muito gratificante ver na Bíblia uma mulher ajudando outra mulher, que é o que nós estamos vendo aqui. Uma mulher mais velha ajudando uma mais nova, que também ajudou a mais velha. Não é dessa maneira? Nora ajudando sogra e sogra ajudando nora. E é assim, ambas tiveram uma conduta exemplar. Exemplar. E nós podemos ser chamados de homens valorosos, quando o somos. E ali também elas podem, ambas, as duas, serem chamadas de mulheres valorosas, de mulheres virtuosas, embora somente Ruth seja chamada assim de um modo pessoal na Escritura, nos escritos. Né? Elas não se rebelaram contra Deus por causa do papel que ele lhes deu. Não se rebelaram, não se afastaram, não se ausentaram, não criticaram. Pelo contrário, se submeteram ao que ele estabeleceu na lei que ele entregou a Moisés. E é nisso que nós devemos tomar muito cuidado pelo que está acontecendo hoje, meus amados. Hoje está na moda se atacar o que? O patriarcado. Está na moda atacar o patriarcado. É claro, isso fica claro, nós vemos claramente nesse mundanismo que nós estamos vivendo aí. Meus irmãos, não embarquem nesta furada, porque quem deu a lei para Moisés foi o próprio Deus, como nós já falamos várias vezes para os irmãos, foi o próprio Deus. Vejam que Noemi orienta a Ruth sobre Boaz de acordo com a lei, muito sabiamente. E assim a Ruth não se valeu da sua enganosa beleza e sensualidade. Ruth 3,9, né, Boaz diz assim, quem és tu? Pergunta para ela, quem és tu? E ela respondeu, eu sou Ruth, tua criada. Estende, pois, a tua abra sobre a tua criada, porque tu és para mim um parente próximo. Esse parente próximo seria um remidor. Então ela se guardou para ele. E assim, meus amados, nós percebemos que devemos, conforme elas fizeram, valorizar os papéis que Deus estabeleceu, tanto para homens quanto para mulheres. Filipenses 4:3. Admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Então vejam, as mulheres trabalham no Evangelho, Filipenses 4:3, e também com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Então nós estamos juntos nessa jornada, nós caminhamos juntos, nós precisamos ter força e caminharmos juntos, um auxiliando o outro. Não querendo um ser mais do que o outro, mas um auxiliando o outro. E assim nós aprendemos que nós devemos amar e cuidar uns dos outros, segundo o ensinado por Deus, mantendo a comunhão, o amor, a paz diante
da obediência que nós devemos a Deus, não é verdade? Então hoje nós aprendemos um pouco sobre essa relação de Ruth e Noemi. A nossa próxima aula, ela vai nos apresentar uma coisa muito importante, seria o encontro de Ruth com Boaz, a lição número 4. E depois nós teremos a quinta e última aula que fala sobre o livro de Ruth. Que Deus possa abençoar a todos e que nós possamos estar durante esta semana gozando de plena saúde e paz. Deus abençoe.